Uma exposição valentiniana, traduzido por John D. Turner. Introdução. Exposição valentiniana é um texto gnóstico dos valentinianos, extraído da Biblioteca de Nag Hammadi Codex 11. O texto aparece sequenciado por outros 5 textos separados, que ensinam sacramentos do cristianismo com influência gnóstica, sendo eles os textos sobre a unção, sobre o batismo A, sobre o batismo B, na Eucaristia A, na Eucaristia B. Grande parte do texto ensina sacramentos valentinianos, como o batismo, redenção da alma e a câmara nupcial. O texto também detalha Deus restaurando a semente espiritual no céu e a unidade da semente espiritual com os anjos no pleroma. O texto é datado possivelmente do século II. O documento contém as páginas 22 a 44. O texto está em mau estado, com metade do texto agora perdido. Atenção! O texto está bem fragmentado, portanto, alguns trechos no audiolivro podem não aparecer ligados a outro. Início do texto. Entra a abundância daqueles que eu vou falar o meu mistério para aqueles que são meus e para aqueles que serão meus. Além disso, são esses que conhecem aquele que é o Pai, isto é, a raiz do todo, o inefável que habita na mônada. Ele mora sozinho em silêncio, e silêncio é tranquilidade, já que, afinal de contas, ele era uma mônada e ninguém estava antes dele. Ele mora na díade e no par, e seu par é o silêncio. E ele possui o todo habitando dentro dele. E quanto à intenção e persistência, amor e permanência, eles são de fato não gerados. Deus surgiu, o Filho, mente do todo, isto é da raiz do todo que até mesmo o seu pensamento procede, desde que ele tinha o Filho, na mente. Pois em nome do todo, ele recebeu um pensamento alienígena, já que não havia nada diante dele. Daquele lugar é ele quem moveu uma fonte jorrante. Agora esta é a raiz do todo e a mônada sem ninguém antes dele. Agora, a segunda primavera existe em silêncio e fala com ele sozinho. E o quarto, de acordo com isso, é aquele que se restringiu no quarto. Enquanto morava no 30º e 60º, ele primeiro trouxe a si mesmo, e no segundo ele revelou sua vontade, e no quarto ele se espalhou. Enquanto estas coisas são devidas à raiz do todo, deixe-nos, por nossa parte, entrar em sua revelação e sua bondade e sua descendência e o tudo, isto é, o Filho, o Pai do todo e a mente do Espírito, pois ele estava possuindo este antes. Ele é uma primavera. Ele é aquele que aparece no silêncio, e ele é a mente dos todos habitando secundariamente com a vida, pois ele é o projetor do todo e a própria hipóstase do Pai, isto é, ele é o pensamento e sua descida abaixo. Quando ele quis, o primeiro Pai revelou-se nele, já que, afinal, por causa dele, a revelação está disponível para o todo. Eu, de minha parte, chamo todo o desejo do todo. E ele tomou tal pensamento a respeito do todo. Eu, de minha parte, chamo o pensamento monogênes. Por enquanto Deus a trouxe a verdade, aquele que glorifica a raiz de todos. Assim é ele quem se revelou em monogênes, e nele ele revelou o inefável, a verdade. Eles o viram morando na mônada e na díade e no tétrade. Ele primeiro trouxe monogênese e limite. E o limite é o separador do tudo e a confirmação do tudo, já que são os 100. Ele é a mente, o Filho. Ele é completamente inefável todo, e ele é a confirmação e a hipóstase do todo, o véu silencioso, o verdadeiro sumo sacerdote, aquele que tem autoridade para entrar nos santos dos santos, revelando a glória dos éons e trazendo adiante abundância para a fragrância. O Oriente, que está nele. Ele é o único que se revelou como o santuário primordial e o tesouro do todo. E ele englobou o todo, aquele que é mais alto que o todo. Estes, por sua vez, enviaram a Cristo para estabelecê-la, exatamente como foram estabelecidos antes de sua descida. E dizem a respeito dele, ele não é manifesto, mas invisível para aqueles que permanecem dentro do limite. E ele possui 4 poderes, um separador e um confirmador, um provedor de formulários e um produtor de substâncias. Certamente nós só discerniríamos suas presenças e o tempo e os lugares que as semelhanças confirmaram, porque eles têm destes lugares. O amor é emanado todo pleroma. A persistência perdura sempre, e também o tempo é a prova do seu grande amor. Então, porque um separador, uma confirmadora e um produtor de substâncias e um fornecedor de formulários, como outros disseram, eles dizem em relação ao limite que ele tem 2 poderes, um separador e um confirmador, uma vez que separa a profundidade dos aeons, a fim de que estes, depois, de profundidade, pois é a forma, o Pai da verdade dizer, que Cristo o Espírito,
monogênes têm. É uma coisa grande e necessária para nós buscarmos com mais diligência e perseverança depois das Escrituras e daqueles que proclamam os conceitos. Por isso os antigos dizem, eles foram proclamados por Deus. Então deixe-nos saber sua riqueza insondável. Ele queria servidão. Ele não se tornou da vida deles. Eles olham fixamente para o seu livro de conhecimento e consideram a aparência um do outro. Esse tetrade projetou o tetrade, que é o único que consiste em palavra e vida e homem e igreja. Agora o incriado projetou a palavra e a vida. A palavra é para a glória do inefável, enquanto a vida é para a glória do silêncio, e o homem é para a sua própria glória, enquanto a igreja é para a glória da verdade. Este, então, é o tetrade gerado segundo a semelhança do incriado. E o tetrade é gerado, a decade, da palavra e vida, e o dodecado o homem, e a igreja se tornou uma triacontade. Além disso, é o da triacontade os éons que produz frutos da triacondição. Eles entram em conjunto, mas saem sozinhos, fugindo dos éons e dos inomináveis. E os indisponíveis, depois de olhá-lo, mas a decade, da palavra e da vida, trouxe decadências para fazer o pleroma se tornar uma centena. E o dodecado o homem e da igreja produziu e fez a triacontade de modo a fazer os 360 se tornarem o pleroma do ano. E o ano do Senhor. Perfeito, de acordo com o limite, a grandeza que o, bondade, dele, a vida, sofre pelo rosto, na presença do pleroma que ele queria. E ele queria deixar o 30º, sendo um, zigi de homem e igreja, ou seja, Sofia, para superar a triacontade e trazer o pleroma dele, mas ela e ela, o todo, mas quem? O tudo. Ele fez os pensamentos e o pleroma através da palavra, sua carne. Estes, então, são os aeons que são como eles. Depois que a palavra entrou, assim como eu disse antes, também aquele que vem para estar com o inatingível, trazido antes de, e diante dele, esconde o de, o se exigir o movimento e projeta-o, Cristo e as sementes, da cruz deste as, impressões da ferida da unha. Perfeição. Uma vez que é uma forma perfeita que deveria ascender ao pleroma, ele não queria de todo consentir com o sofrimento, mas ele foi detido por limite, isto é, pelo se exigir, já que sua correção não ocorre através de qualquer um, exceto seu próprio filho, que sozinho é a plenitude da divindade. Ele desejou dentro de si mesmo deixar os poderes e desceu. E essas coisas, paixões, Sofia sofreu depois que seu filho ascendeu dela, pois ela sabia que ela vivia em unidade e restauração. Eles foram parados, os irmãos estes. Ah não, eu me tornei. Quem de fato são eles? Por um lado, a deteve, por outro lado, com ela. Além disso, são aqueles que olhavam para mim, aqueles que consideravam a morte. Eles a impediram, e ela se arrependeu e ela suplicou ao Pai da verdade, dizendo, embora tenha renunciado à minha consorte, portanto, estou além da confirmação também. Eu mereço as coisas, paixões, que sofro. Então ambos sofreram. Eles disseram que ela ri desde que ela permaneceu sozinha e imitou o incontrolável, enquanto ele disse que ela ri desde que ela se separou de seu consorte. Na verdade, Jesus e Sofia revelaram a criatura. Uma vez que, afinal, as sementes de Sofia são incompletas e sem forma, Jesus criou uma criatura desse tipo e fez as sementes enquanto Sofia trabalhava com ele. Pois, uma vez que são sementes e sem forma, ele desceu e produziu aquele pleroma de éons que estão naquele lugar, uma vez que até mesmo os incriados daqueles aeons são do padrão do pleroma e do Pai incontestável. O incriado produziu o padrão do incriado, pois é do incriado que o Pai traz a forma. Mas a criatura é uma sombra de coisas pré-existentes. Além disso, esse Jesus criou a criatura e trabalhou com as paixões que cercavam as sementes. E ele os separou um do outro, e as melhores paixões ele introduziu no espírito e as piores no carnal. Agora, primeiro entre todas essas paixões, e nem ele, já que, afinal, Pronoia causou a correção para projetar sombras e imagens daqueles que existem desde o primeiro e daqueles que são e aqueles que serão. Esta, então, e a dispensação de crer em Jesus por causa daquele que inscreveu, o todo com semelhanças e imagens e sombras. Depois que Jesus trouxe mais adiante, ele produziu para todos os do pleroma e do Syzygy, isto é, os anjos. Para simultaneamente com o acordo do pleroma seu consorte projetou os anjos, desde que ele cumpre a vontade do Pai. Pois esta é a vontade do Pai, não permitir que nada aconteça no pleroma além de um Syzygy. Mais uma vez, a vontade do Pai é, sempre produz e dê frutos. Que ela deveria sofrer, então, não era a vontade do Pai, pois ela habita em si mesma sozinha sem seu consorte. Deixe-nos, outro segundo,
O filho de outro é o tetrá do mundo. E esse tetrá produziu frutos como se o pleroma do mundo fosse um hebdomade. Quando todas estas coisas foram levadas a passar por pronoia de Jesus que, as sementes de monogênes, de fato, eles são espirituais e carnais, celestiais e terrestres. Ele fez deles um lugar desse tipo e uma escola desse tipo para doutrina e forma. Além disso, o demiurgo começou a criar um homem de acordo com sua imagem, de um lado e do outro de acordo com a semelhança daqueles que existem desde o primeiro. Era esse tipo de morada que ela usava para as sementes, a saber, Deus. Quando eles, em nome do homem, uma vez que o diabo é um dos seres divinos, ele se retirou e tomou toda a praça dos portões e expulsou sua própria raiz daquele lugar no corpo e carcaças de carne, pois ele é envolvido pelo homem de Deus. E Adão semeou. Portanto, ele adquiriu filhos que se enfureceram. E Caim matou seu irmão Abel, pois o demiurgo soprou neles seu espírito. E aí ocorreu a luta com a apostasia dos anjos e da humanidade, os da direita com os da esquerda, os do céu com os da terra, os espíritos com os carnais e o diabo contra Deus. Portanto, os anjos adoraram as filhas dos homens e desceram a carne para que Deus causasse um dilúvio. E ele quase lamentou que ele tivesse criado o mundo, a consorte Sofia e seu filho e os anjos e as sementes. Mas o Sisigiel completo, e Sofia e Jesus e os anjos e as sementes são imagens do pleroma. Além disso, o demiurgo lançou uma sombra sobre o Sisigi e o pleroma Jesus e Sofia e os anjos e as sementes. O completo glorifica a Sofia, a imagem glorifica a verdade. E a glória das sementes e de Jesus são as do silêncio e dos monogenes. E os anjos dos machos e os seminais das fêmeas são todos pleromas. Além disso, sempre que Sofia recebe sua consorte Jesus recebe o Cristo e as sementes e os anjos. Então o pleroma receberá Sofia com alegria, e o todo virá a estar em união e reconciliação. Pois por isso os aeons foram aumentados, porque eles sabiam que, se eles mudassem, eles não mudariam. Fim.